Atualmente, muito se fala sobre vacinas e imunidade, mas você realmente sabe como a imunidade funciona? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre o sistema imunológico adaptativo. O seu corpo lembra de todas as batalhas que enfrentou o tempo todo. Esse tipo de sistema se chama imunidade adaptativa e é muito mais complexa do que explicamos quando falamos sobre vacinas. Então hoje iremos explicar com mais detalhes sobre esse assunto. Inicialmente é importante salientar que essa não é a primeira defesa do seu corpo. Na verdade, ela só é ativa depois que o patógeno ultrapassou a sua pele ou as suas mucosas e depois de ter passado pela imunidade inata do seu organismo. Aquela imunidade que é composta por células generalistas que vão fagocitar tudo aquilo que for estranho no corpo. Daí, se o patógeno sobreviver a essas duas camadas de proteção, nós vamos ativar a nossa imunidade adaptativa, a nossa defesa mais forte. As linhas de defesa anteriores utilizadas no seu corpo são bem generalistas, elas são super úteis e muito ativas, mas existem aqueles organismos que conseguem enganar elas. Então, o seu corpo cria uma ferramenta para poder lidar com esses carinhas mais especializados. O mais interessante disso é que, como é adaptativa, o seu corpo irá se lembrar desse patógeno e futuramente ficará mais fácil combatê-lo, chegando até a não ter sintomas em muitos casos. Um ótimo exemplo disso é a catapora. Muitos de nós pegamos essa doença quando somos crianças. Porém, depois que seu sistema adaptativo entende esse patógeno, se você tiver contato com a mesma doença no futuro, o seu corpo vai combater tão rápido essa doença que você nem vai mais ter sintomas. E como funciona essa grande defesa do seu corpo? Bom, ao contrário das outras, que temos diversas células, como os basófilos, neutrófilos, etc., aqui só temos um tipo de célula, os linfócitos. Os linfócitos surgem de uma célula chamada hemocistoblasto, que é uma célula-tronco que irá formar vários tipos de células sanguíneas no seu corpo, e se encontra na medula óssea. Então vamos entender um pouco como essa árvore genealógica celular acontece. O hemocistoblasto pode originar duas células diferentes, o progenitor mieloide, que irá se transformar no futuro em hemácias, plaquetas e as células da imunidade inata, ou ele pode se transformar em progenitor linfóide, dando origem às células NK e aos linfócitos T e B. Aí temos uma grande diferença. Existem dois linfócitos, o T e o B. E apesar deles possuírem a mesma origem, possuem sua maturação acontecendo em locais diferentes, sendo que o B ainda acontece na medula óssea e a maturação do T vai acontecer no timo. Após isso, eles irão migrar para os órgãos linfóides e desempenhar o seu papel. Durante a maturação de ambos, eles irão receber receptores proteicos em sua membrana, que irá determinar o momento que ele será ativo. Essa parte é bem complexa da sua maturação, mas basicamente podemos dizer que ele faz combinação com mais de 50 proteínas diferentes para criar todo tipo de receptor possível. Assim, quando um patógeno entrar no seu organismo, pelo menos uma dessas células vai ter um receptor compatível para receber as informações desse agressor. O interessante é que os linfócitos ficam inertes no seu organismo, aguardando para serem ativados por uma proteína específica que vai se encaixar no seu receptor. Quando isso acontece, ele vai começar a criar uma série de clones chamada seleção clonal. Afinal de contas, precisamos de várias células para combater esse patógeno em questão. Independente de ser linfócito T ou B, esses clones vão se dividir em dois grupos: as células efetoras, que vão ser responsáveis por encontrar o patógeno, e as células de memória, que vão ficar para trás e manter as informações no seu corpo, para, quando acontecer novamente uma infecção do mesmo tipo, a resposta ser mais rápida. Vale destacar que elas não são eternas, mas elas duram muito tempo no seu organismo. As células efetoras do linfócito B são chamadas de plasmócitos, e a sua principal função é a produção de anticorpos. E você vai entender melhor o que é um anticorpo dando uma olhadinha na aula que a gente fez sobre isso. Um fato interessante é que essas células possuem um grande retículo endoplasmático, já que nele são produzidas proteínas, e bem, os anticorpos são feitos de proteínas. Já na parte do linfócito T, as coisas são mais complexas. Existem tipos diferentes de linfócitos T efetores, diversos tipos mesmo, tantos que ainda nem foram efetivamente descobertos todos eles. O importante é que eles serão responsáveis por atacar o patógeno, com exceção de um tipo, o regulador. Nesse caso, o regulador é responsável por controlar os demais linfócitos para não atacar as células do seu próprio corpo. Afinal, você produziu muitos receptores,
e alguns deles podem eventualmente ser ativados por células do seu próprio corpo, e quem vai impedir isso é esse carinha. Caso ele não funcione bem, aí nós temos doenças do tipo autoimunes. Uma pausa para explicar um conceito importante aqui é o MHC. Essa proteína, ela fica na membrana das células e é responsável por identificar essa célula. Existem dois tipos de MHC. O MHC1, que é a identidade das suas células, como uma digital, todo mundo vai ter uma diferente. É por causa desse carinha que não podemos doar os órgãos para qualquer um, pois o seu corpo vai utilizar essa proteína para não atacar quem estiver com ela. Mesmo alguém com MHC1 parecido com o seu, no caso de uma doação de órgãos, vai precisar tomar imunossupressores para o resto da vida para impedir o seu corpo de atacar ele por conta dessas pequenas diferenças. Já o MHC2 é uma proteína baseada em um pedaço de patógeno que a célula vai ter fagocitado anteriormente. Ou seja, ela vai criar uma descrição do patógeno para avisar os outros linfócitos sobre o que está sendo combatido. Um outro tipo de linfócito importante é o linfócito TCD8, que é um outro linfócito do tipo T efetor, que tem a capacidade de combater células com parasitas intracelulares, como vírus, por exemplo, e também combater células neoplásicas. Ou seja, células que tiveram alguma mutação e não funcionam direito, como as células cancerígenas, por exemplo. Em ambos os casos, o MHC1 vai deixar de ser expresso corretamente, e o CD8 vai conseguir identificar essa modificação, assim atacando as células e eliminando elas de diferentes formas, com proteínas de degradação ou fagocitose, por exemplo. E é claro que existem outras células efetoras T muito importantes, mas essa aula é apenas para dar uma introdução ao tema. Se você tiver interesse e quiser saber um pouquinho mais sobre isso, coloca nos comentários que eu posso fornecer fontes e sugestões para o seu estudo mais aprofundado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam que toda quarta tem uma videoaula de biologia e todo domingo tem um vídeo de curiosidades. Então se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te avisar quando tiver uma nova aula. Muito obrigado!